Sejam bem-vindos ao nosso quadro de saúde dentro do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje temos a grata satisfação de receber a doutora Kênia Moraes Neto. Doutora Kênia é médica ginecologista e tem atuado muito numa área bastante instigante, que a gente achou muito interessante trazer para o conhecimento de vocês. E essa área é a área da estética íntima. Doutora Kênia, é uma satisfação de receber aqui no nosso programa para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte de ginecologia regenerativa e funcional. O que a senhora pode nos dizer dessa área tão instigante? Muito bom dia a todos os espectadores. Agradeço muito o convite, Dr. Marcos, meu colega, e para falar um pouquinho para vocês sobre, então, essa área da ginecologia regenerativa e funcional. O que vem a ser isso, né? Esse é um termo atualmente usado na área da ginecologia para abranger tratamentos que vão reestruturar, vão reorganizar, vão rejuvenescer, por que não dizer, a área íntima, né? Então, se criou esse termo para conseguir explicar para os nossos pacientes, né, o que a gente tem de novo nessa área de reestruturação, de rejuvenescimento, de regeneração. Muito interessante essa parte também, doutora Kênia, porque, claro, para o nosso telespectador é importante que ele entenda que nós estamos falando de uma questão que envolve a área íntima feminina, em especial a questão relacionada à vagina, à vulva, né? É a área justamente de grande intimidade da mulher e que por muitas vezes as mulheres procuram a ginecologista ou até outros especialistas por vergonha em relação a uma parte estética, né, do seu corpo e querem algum tipo de auxílio, algum tipo de tratamento. Quais são os tratamentos possíveis, doutora Kênia, para essa paciente que chega com vergonha do seu próprio corpo nessa área, nessa esfera íntima? Certo. A gente tem usado na ginecologia tratamentos que até então eram usados por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, né? Então, entra todos os tratamentos de cirurgia, tratamentos com tecnologias, né? Se tem usado o laser muito, a radiofrequência, peelings, tratamentos químicos íntimos, né? Então, tudo isso vem justamente para melhorar a função e a estética dessa região, né? A gente fala normalmente muito na questão, claro, da estética, mas também a gente sabe da quantidade de mulheres que têm uma dificuldade também no seu relacionamento com o seu parceiro, né, doutora Kênia? Exatamente. Em especial por questões da idade propriamente, né, algum ressecamento da vagina, alguma dificuldade, inclusive, nas suas relações sexuais. Tem algo que a estética regenerativa ou a parte de ginecologia regenerativa possa auxiliar nesse sentido? Sem dúvida, né? A questão da sexualidade, ela está diretamente relacionada à questão da função da genitália, né? Então, aquela paciente que tem um ressecamento vaginal, né? Que é a diminuição da lubrificação, da umidade natural da vagina, né? Aquela paciente, às vezes, que tem algum tipo de inesteticismo, o que é isso? Por exemplo, algum aumento dos lábios vaginais, que são aquela parte externa da vulva, né? Então, essas pacientes, às vezes, têm muita dificuldade na relação sexual, né? Pacientes, principalmente, aí vamos entrar um pouquinho em quais as pacientes que se beneficiam com isso, né? Pacientes na pré e pós-menopausa, né? Porque o que acontece? Após os 30 anos, a gente tem uma diminuição gradativa do colágeno, do corpo inteiro e também da região íntima, né? E com a chegada da menopausa, então na pré e na pós-menopausa, a gente tem uma diminuição do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o hormônio diretamente relacionado ao funcionamento dessa região íntima, né? Lubrificação da região também, Exatamente, né? lubrificação da região, né? Então, essas pacientes se beneficiam muito com esses tratamentos, bem como pacientes no pós-parto, por exemplo, né? Atualmente, a gente tem essa
cultura que é uma cultura que tem aumentado muito do parto vaginal, né? O chamado parto normal, né? Exatamente, o chamado parto normal. Cada vez as pacientes buscam mais isso, querem muito isso. Então, assim, no pós-parto, nós temos muitos momentos onde a gente precisa regenerar aquela musculatura, né? Reorganizar a musculatura perineal. Então, esses tratamentos com essas tecnologias vêm em auxílio para melhorar exatamente essas condições. Muito Então, bom. nós temos... Desculpa. Não, capaz. Então, nós temos todas as idades das pacientes que conseguem se beneficiar. Fantástico. Doutora Kênia, uma outra queixa muito comum também que nós verificamos nos consultórios, né? Em especial lá na Clarté Clínica, nós temos essa queixa frequente também das pacientes que nos procuram, relacionada à incontinência urinária. Então, a gente sabe que muitas mulheres que têm perda urinária involuntária, né? Quando vê, tem aquele escapezinho de urina desconfortável, né, que muitas vezes atrapalha a rotina dessas mulheres. Tem alguma coisa que a estética regenerativa, a ginecologia regenerativa pode ajudar nesse sentido? Sem dúvida. As queixas urinárias, né, elas como um todo, né, e a incontinência urinária entra muito, né. Então, existem formas de incontinência urinária leves, né, que aí não são cirúrgicas, ou pacientes que não podem, por algum motivo, operar, não querem operar naquele momento. Então, também isso são queixas que a gente consegue resolver e melhorar muito na ginecologia estética, né, e regenerativa. Fantástico. A participação, doutora Kênia, de outros profissionais, né, de outras áreas, como, por exemplo, a fisioterapia, né, que nós temos um grande auxílio da fisioterapia na reabilitação de pacientes com incontinência urinária. Esse profissional tem um papel também de auxílio dentro desta área de ginecologia regenerativa? Sem dúvida nenhuma, né? Os tratamentos, as especialidades, e a fisioterapia pélvica entra muito nisso, a urologia entra muito nisso, junto com a ginecologia regenerativa, né? Então, assim, todas essas especialidades somadas, sem dúvida, elas melhoram o tratamento muito mais do que em separado, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela é fundamental e é complementar aos tratamentos que a gente chama de tecnologias, né? Os tratamentos com aparelhos, né? Que é o que a gente tem usado na ginecologia. Perfeito. Muitas mulheres também, doutora Kênia, têm certos receios, né? Na questão da manipulação íntima, né? No contato. Tem algumas até traumas relacionados a isso, a gente sabe. Como pode a ginecologia regenerativa também acessar essa condição no sentido de dar para essa mulher um pouco mais de segurança, confiança dentro desta questão íntima dela? Eu acho que isso também faz parte de uma abrangência, né, de profissionais, né? Psicólogos, terapeutas sexuais, né? Essa questão da sexualidade, da paciente se conhecer, se olhar, se enxergar, né? Eu acho que isso o ginecologista tem toda essa propriedade de conseguir abordar com a sua paciente, né? Esse tipo de situação e fazer ela ficar mais confortável com a sua própria genitália, né? Com a sua própria sexualidade, né? Com a função do seu órgão sexual. Então, tem sido muito instigante, como tu disseste no início, né? E com muita satisfação que a gente cada vez tem estudado mais isso e conseguido trazer para a paciente o que a gente quer, né? Qualidade de vida, né? Melhora da função como um todo, melhora da sexualidade. Existe também, doutora Kênia, uma situação que também é frequente das mulheres que têm algumas outras doenças relacionadas à área ginecológica, né? O HPV, por exemplo, né? Que é uma lesão precursora, né? Que pode vir antes até do desenvolvimento do câncer de colo de útero. Essas tecnologias também podem ser usadas no auxílio para esses tratamentos? Existe alguma relação entre as ações para a regeneração dos tecidos ali e justamente o tratamento dessas doenças?
Sim, a ginecologia regenerativa e estética, né? Apesar do nome ser estética, ela vai muito além da estética, né? Ela tem também todo o tratamento de patologias como o HPV, como o líquen escleroso, que é uma patologia que a gente pouco conhece, pouco entende, né? Mas é uma patologia que acomete a porção externa, a vulva, que é a parte que a gente enxerga da genitália, a parte externa, e que traz também problemas no dia a dia das pacientes. Pacientes, por exemplo, com candidíase de repetição, que é uma coisa os fungos, né? muito Tão falados frequente. fungos, né, na Isso, região. né? Então, os tratamentos deles têm todo uma melhora na questão bactericida local, da questão fungicida local, né? Então, não só para estética e para sexualidade, mas também para tratamentos de patologia. Muito importante. Doutora Kênia, foi uma satisfação enorme lhe receber aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento. O convite fica aberto para que a gente possa ter mais aprofundamento ainda dessas questões. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Uma satisfação bom estar dia. com vocês aqui também mais uma vez e até a próxima, o nosso próximo encontro.